bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Fala galera, tudo bem? Tá começando mais um Love the Problem e hoje a gente vai falar de um assunto que é muito solicitado pra gente aqui como consultores, como trainers aqui na Nowhere K21. E antes de eu falar que tema é esse, eu vou chamar meus convidados queridos. Acho que vocês estão estreando aqui no Love the Problem, apesar dos vários convites que eu já tinha feito antes, não é mesmo? Acho que estão estreando. Então, vou chamar primeiro o lindo Renan. Se apresenta aí pra gente, por favor. Olha, obrigado pelo lindo. É a primeira vez que estamos estreando, eu e o Lucas. E o que eu faço na Nowhere, na K21 hoje, né? Eu sou consultor, eu tenho um foco em performance. Minha experiência aqui na Nowhere é mais de 6 anos de trabalho com time, transformação digital. Hoje eu atuo fortemente como conselheiro de alguns contratos que a gente tem aqui dentro. E é isso. Muito bom, muito obrigada. Agora, Luquita, o sorriso mais bonito da Nowhere. É uma pena que só tem áudio. Quem é você? E o pessoal não pode ver. É uma pena mesmo. Pô, estreando no Love the Problem, legal. E o Renan, a gente faz muitas estreias juntos. Verdade. Pô, a gente estreou na K21 e Nowhere juntos e estamos aqui estreando no Love the Problem juntos. Pô, eu sou o Lucas Cearense, não sei se dá pra perceber, tem um leve sotaquinho aqui. Também atuo nessa parte de design organizacional, muito forte na parte de organização de times. Também tenho feito essa parte de condução de contratos e desenho de estratégias, desdobramento da estratégia de atuação, é o que a gente mais tem atuado. Acho que o que vai ser legal desse papo é porque aqui a gente tem o Yin e Yang, né? Então a gente tem os pensamentos aqui estruturados e abstratos. Então a minha dupla dinâmica é sempre o Renan para como a gente sai de uma solução com uma visão mais abstrata. E quando a gente quer construir coisinhas, estruturas, a gente está sempre trocando ideia. Então acho que vai ser interessante um olhar estruturado de um olhar abstrato aqui. A gente se completa, né, Lucas? Obrigada por terem aceito. Faz tempo que a gente tá tentando trazer vocês para falar desse tema. Então, gente, aqui o Lucas já meio que deu uma palhinha e já falar um pouquinho de design organizacional. Então é um tema que, como consultores, a gente sempre acaba caindo, né? Em algumas transformações a gente, às vezes, tem que acabar acontecendo, né? E aí eu queria entender com vocês que problema que eu quero resolver, quais desafios eu quero endereçar com design organizacional. Por que vocês veem que, às vezes, a gente precisa falar sobre isso em algumas transformações? Boa, eu acho que o primeiro ponto pra gente considerar, e aí já vou fazer o link aqui com o último episódio. Isso vai ser legal, porque tá bem conectado. No último episódio a gente tava falando sobre você não ser apaixonado pelos frameworks, né? E eu acho que isso é muito legal, porque quando a gente entra nessa área, a primeira coisa que a gente escuta é: eu queria trabalhar de um jeitinho mais igual ao Spotify. Como é que a gente faz pra fazer um modelo Spotify aqui? Ah, eu queria que a gente estivesse trabalhando no modelo igual isso aqui. Ah, eu queria usar o Safe. Eu queria usar, troque aqui qualquer framework para implantação, né, ou adaptação. Tipo, o pessoal já vem com essa cabecinha. Eu lembro que no episódio passado o Duba até falou, né? Ah, traz aí o framework.exe pra gente clicar e funcionar. É meio isso. E a gente vai para uma abordagem de, tá bom, amigo, vamos lá. A gente precisa entender, primeiramente, que tipo de desafio você vive aqui. Qual tipo de desafio você está vivendo? Que tipo de cenário você está? Porque a gente costuma dizer que nesse tipo de abordagem a gente tem um processo de evoluir. E a partir disso eu trago abordagens que conectam mais com a realidade do cliente. Por exemplo, quando a gente está com empresas ou cenários que são muito focados em processos, normalmente a gente vê times muito especializados. Então, para times muito especializados, a gente tem uma abordagem, uma prática, um framework para sair desse lugar. Tem outros cenários em que a gente está mais focado no negócio. E aí provavelmente os times estão mais organizados a segmento de mercado, a componentes, a coisas do tipo assim. Você já vê, é menos especializado por o time que faz só uma coisinha e você já começa a enxergar um cenário mais componentizado ali. Então você vai usar uma outra abordagem para sair desse lugar. E eu diria que o mais amplo é quando você está realmente focado no cliente. E aí, focado no cliente, você realmente tem times que olham para uma jornada inteira, que estão ali realmente pensando na necessidade de um cliente. Aí você tem, às vezes, produtos que resolvem uma necessidade específica, aí você vai para uma abordagem também diferente. Dentro disso, e aí já entrando no aspecto de frameworks, tem alguns frames que dá para usar. A gente consegue desenhar isso usando um T-Topologies, por exemplo. A gente consegue desenhar isso usando modelos de Anfix.
a gente consegue desenhar isso com a abordagem de Broader Product Definition, e aí Broader não de irmão, mas da visão mais ampla, né? Eu consigo dizer a visão mais ampla do meu produto. Eu consigo desenhar isso por uma perspectiva de jornada do cliente. Qual a jornada do meu cliente aqui? Então, a partir do cenário, a gente consegue voltar um pouquinho na discussão de instala isso aqui para mim, deixa eu entender o teu contexto e onde é que tu tá, e que abordagem a gente vai usar para conseguir você caminhar nessa perspectiva. Tem uma última abordagem que você não trouxe, Lucas, que eu complemento a todas que você falou, que é usar um pouquinho de cada uma delas, desde que resolva o problema do cliente que a gente está atuando. Então, por exemplo, toda essa visão que o Lucas trouxe de atuação, de o que para onde a gente vai, qual framework que a gente vai usar, qual parte de cada framework que a gente vai usar, que tem até uns cases que a gente fez isso, a gente usou um pouquinho de cada uma, elas levam o cliente a, normalmente, alavancar resultado, levam ele a ter foco no cliente, levam ele a diminuir interdependência de time e levam ele a reduzir time to market. Independente do que a gente está fazendo, o objetivo fim é resolver esses 4 problemas, ou levar o cliente a esses 4 pontos, né? Alavancar resultado, ter foco no cliente, diminuir a interdependência entre os times e reduzir o time to market. A gente ajusta a organização para aproximá-la desses 4 pontos. Acho que o ponto interessante também aqui, o complemento normalmente tem, como é que eu posso dizer? Não sei se confusão é a melhor palavra, mas tem uma diferença entre os conceitos que as pessoas querem só reorganizar como os times trabalham, ou as pessoas. E aí, trazendo fundamentos de Flight Levels aqui, a gente fala da diferença da estrutura organizacional para a estrutura operacional, onde cada uma delas vai trazer uma abordagem ali. Então, normalmente, as pessoas focam só na estrutura organizacional, porque é o que normalmente a gente vê. Como esses times estão? Então, vamos montar um time assim, vamos usar o modelo XPTO aqui para montar esse time e tudo mais. Aí eu estou focando só na organização, na parte de hierarquia, a relação entre as pessoas, a gestão daqueles indivíduos, daquelas pessoas. Então, eu estou focando na organização. E a gente esquece um pouco da estrutura operacional. Qual é a lógica sistêmica disso aqui? Qual é o fluxo de valor que a gente está tentando endereçar? Como é que funciona o trabalho? Como o trabalho flui aqui nessa empresa? E quais são os mecanismos de coordenação e governança que a gente tem para coordenar o trabalho? E aí não estou falando de só gerir o trabalhador ali, mas como é que eu faço para coordenar o trabalho dentro dessa cadeia de valor? Então isso também importa. E aí já trazendo alguns exemplos práticos, aqui a gente pode usar para fazer um modelo operacional, por exemplo, desenhar esses times ou minimamente esboçar como eles estão numa pegada mais de team topologies, que ele traz ali 4 abordagens. Você pode desenhar numa característica mais de qual é o seu value stream, qual o seu time de plataforma, qual o seu time de subsistema, qual o seu time de enabler, né? Qual o seu time habilitador que tem ali. Então, você consegue desenhar a partir de características. Team Topologies, para quem não conhece, ele é um livro que fala de modelos de organização de time e ele coloca essa abordagem em 4 tipos de times e ele coloca interação entre elas. A partir disso, você consegue desenhar o seu ambiente ali, o seu sistema de trabalho e tentar coordenar esses times. Então é importante você usar o Frame sabendo que ele vai te dar um desenho, a partir daquele desenho você vai mexer as pecinhas e vai entender qual o impacto que cada movimento vai te dar. Eu confesso que eu já gosto um pouco mais de usar o OneFix, porque o OneFix me dá mais liberdade de adaptar. Eu posso mexer no OneFix como eu quero, né? Eu uso as partes do OneFix que eu acho que fazem mais sentido, como por exemplo os nomes que eles deram e os objetivos que eles deram para cada crew, e isso me dá liberdade de atuação. Eu consigo usar, por exemplo, no último cliente que eu estou atuando, eu só peguei ali a Value Stream Crew, a Platform Crew e Governance Crew. Esses são as 3 que estão fazendo eu conseguir dar os próximos passos. E aqui dá pra gente fazer alguns links com o Flight Levels, por exemplo. A gente pegou aqui a Governance Crew, a média gestão que está olhando para aquela BU, para aquela unidade de negócio, né? E trouxe reunião de coordenação. A parte de coordenação do Flight Levels 2 ali, a parte de coordenar os esforços da unidade de negócio, trouxe para aquela galera da Governance Crew. Assim como os times de Value Stream Crew são os times que estão entregando o valor na ponta para o usuário, para o cliente, na verdade, né? Para o cliente final. E a Platform Crew é aquela galera que vai suportar todos os serviços compartilhados por toda aquela BU, aquela unidade de negócio. E todo o resto eu não usei, não precisei usar. E tá tudo bem, tá funcionando. Meninos, tem bastante, a gente falou de bastante coisa e vários termos aqui que talvez para quem tá ouvindo não esteja tão familiar.
Então, pra gente tentar testar, eu sei que o Lucas e Renan, vocês deram alguns exemplos aqui, mas será que a gente consegue deixar um pouco mais tangível pro pessoal que tá ouvindo? Por exemplo, esses exemplos que o Renan usa. Pô, eu tinha esse problema, eu usei esses itens do Anfix, porque era esse problema que eu queria resolver e endereçar. Aí, Renan, você também trouxe, por exemplo, a parte de estrutura operacional. Como que eu trabalho a interação dos times e a governança de uma maneira que não necessariamente eu preciso mexer na estrutura organizacional? Então, será que a gente consegue trazer alguns exemplos até para aterrissar um pouquinho e o pessoal conseguir entender melhor? Consigo. Vamos lá, vou trazer alguns exemplos. A gente acabou mexendo na estrutura, tá? Organizacional, porque a gente criou governanças e criou algumas coisas que não existiam. Então, por exemplo, quando eu fui criar uma Value Stream, aí lembra dos pilares lá, dos problemas que eu trouxe, sobre foco no cliente, etc. Foco no cliente, alavancar resultado, interdependência de time e redução de time to market. Eu usei esses pontos de chegada como discussão inicial com os times. O que a gente fez lá dentro? Do que existia, todas as funcionalidades que existiam, vamos lá, plota aí, vamos entender tudo que está acontecendo. De todas essas funcionalidades que a gente tem hoje, quais são os tipos de cliente que usam elas? A gente vai começando a agrupar. Ah, entendi. Esses clientes usam essas funcionalidades. A partir disso, eu consigo entender quais são os valores ou o valor que o cliente enxerga nesse grupo de funcionalidade. Não é o que a gente está chamando de funcionalidade, é o que o cliente faz com ela. Então, qual o valor para o cliente? Legal, eu passo a agrupar isso em clusters que fazem sentido, em grupos de funcionalidades que fazem sentido para o cliente. E aqui eu entendo, na parte da jornada do cliente, qual é esse valor que ele está enxergando aqui. Então, por exemplo, se o cliente, nesse grupo de funcionalidades, ele consegue buscar alguma coisa que ele está procurando para comprar, esse é o valor para ele, buscar o que eu estou procurando. E aí, ou encontrar o que eu estou procurando, né? Seria mais para esse lado. E aí, esse, por exemplo, essa pode ser uma value stream. Encontrar o que eu procuro. E aí, tudo que gira em torno disso cai para essa value stream. Legal, tangibilizou? Legal. Posso dar um outro exemplo, Renan? Tirando assim de um outro contexto, a gente fez uma abordagem também em um cliente de mídia. É um cliente de mídia. O que a gente fez para entender o fluxo de trabalho deles? A gente foi entender toda a jornada. Tinham várias áreas conectadas nesse fluxo, mas a gente precisou usar um conceito de me explica aqui como o trabalho flui. E aí foi falando, beleza, tem a parte lá do comercial. O comercial vai, fecha uma proposta. Proposta fechada. Eu preciso criar aquela propaganda. Para fazer aquela propaganda, eu tenho que construir o design da propaganda. Depois que eu construo o design da propaganda, eu preciso enviar para o time que põe a propaganda no ar. E aí esse time que põe a propaganda no ar, ele vai lá e confirma que está publicado. A partir disso, eu faço toda a parte de verificação e publicação nas redes, nas mídias e tudo mais. Depois eu faturo e fim. Opa, entendi o fluxo. A partir desse entendimento do fluxo, a gente começa a perguntar quem são as áreas, times, pessoas envolvidas na construção de uma campanha dessa comercial aqui. Ah, então eu tenho os executivos, eu tenho um time comercial, eu tenho um time de design, eu tenho um time de publicação, eu tenho um time do financeiro, eu tenho uma área ali do faturamento que fecha. Então você começa a perceber quais são as interações, os tipos de time que tem ali, às vezes nem são times. Então, às vezes é uma área funcionando normalmente que está interagindo dentro daquela cadeia de valor. Então é importante você considerar tudo isso também. Porque você está num modelo que você quer traduzir todo mundo para rodar como se fosse um squad, ou como se fosse um time, ou como se fosse alguma coisa assim. E não necessariamente você precisa ir para essa abordagem. Isso seria a gente cair para uma visão muito de eu quero mexer só na minha estrutura organizacional. E aí eu vou sair mexendo em todo mundo. Quando a gente fala de ir para uma abordagem para mexer na estrutura operacional, eu quero operar o trabalho sem precisar fazer tantas alterações. Como o Renan falou, às vezes eu preciso fazer ajuste, eu preciso completar o time, eu preciso eliminar um handover que tem ali para otimizar o fluxo como um todo. Mas é uma abordagem de você ter uma visão muito mais sistêmica, um olhar muito mais do todo, do que simplesmente tentar montar times por montar times. E aí, nesse caso, né, como que vocês organizaram? Eu tô perguntando mais para conseguir entender. Porque uma coisa entendi qual é o meu fluxo de valor, entendi que tem vários times. Não necessariamente eu tentei fazer uma squad com multidisciplinar, porque não necessariamente é o que eu vou conseguir. Mas eu posso tentar ter times que olham da jornada, né, do fluxo de valor de ponta a ponta. Ter times, por exemplo, de plataforma. Ter times que são especialistas em um determinado assunto, que só vão prestar algum tipo de suporte ou entregar algum tipo de valor para outros times internos. Como que vocês fizeram? Até para não necessariamente
necessariamente... Porque esse tipo de organização não necessariamente quer dizer que eu vou mexer em quem responde pra quem na hierarquia, certo? Mas só a maneira como eu vou organizar essas pessoas vai ser de uma maneira diferente pra eu conseguir ser mais eficiente, ser mais eficaz, entregar uma experiência melhor pro meu cliente, certo? Certo. Como é que a gente fez na prática isso acontecer? Em mais de um cliente, a gente entende, faz um mapeamento do cenário atual, faz um as-is aqui, o que a gente está vivendo, como é que são as estruturas e as relações, e aí a partir disso a gente desenha um to-be. Como é que a gente gostaria que fosse? Beleza, a gente tem um macro plano. A gente sabe que a única certeza é que esse plano vai ser alterado, a gente vai mudar. E aí o OnFix traz um conceito que eu gosto muito, que eu uso bastante, que eles chamam de Innovation Vortex. É como se fosse um catavento com 7 passos para mudança, para você fazer aquele rollout daquelas partes da estrutura que você quer alterar. E o que eu gosto muito é que, como um catavento, ele gira, né? E aí você pega fatias e passa pelas 7 partes antes de fazer a próxima. Então, você tem o seu to-be maravilhoso, você vai pegar uma parte dele e fazer rollout na estrutura daquela parte. Então, daquele momento em diante, aquelas pessoas trabalham daquela forma. E aí você aprende com elas trabalhando, você entende quais são os problemas que elas enfrentaram, quais foram as cercas elétricas que elas tocaram na organização, quais foram os problemas que elas geraram para quando você chegar na próxima fatia, você já ter aprendizados. Então, só por via de entendimento aqui, pode falar as 7 partes? Pode, claro. As 7 partes do catavento. Primeira parte, contextualize. É você entender quem são as pessoas envolvidas. Quais são os impactos na vida das pessoas. A segunda pétala desse catavento é o empathize. É você desenhar, empatizar e entender o as-is. Como as pessoas vivem hoje. A terceira é o synthesize. Você entender, a partir do as-is, qual é o to be, para onde eu vou. O que eu quero fazer com essa estrutura. O quarto é o hypothesize. É você criar hipótese. Você entender qual é dessa estrutura aqui para onde eu tô indo, qual é a melhor fatia de valor. E aí a gente faz uma fatia para validar se vai funcionar e gerar aprendizados. O quinto é externalizar. E aí você pega essa fatia. Quem são as pessoas dessa fatia? Envolve elas, engaja elas, entende para onde elas estão indo. O sexto é você rodar de fato isso. Vamos testar. Roda essa estrutura, roda essa fatia e vamos ver qual é o impacto que vai gerar. E por último, quais são os aprendizados? Ele chama de systematize. É você entender os aprendizados disso para você contextualizar novamente e rodar de novo. Então, a gente tá fazendo isso, eu já fiz isso em outros clientes, isso ajuda muito a gente entender o passo a passo do momento que a gente está. E tem um ponto legal aqui que parece simples como você rodar e vai dar tudo certo, né? Tipo, a gente vai desenhar e aí depois a gente desenha o to be e parece que tá tudo muito feliz assim. Mas normalmente o que acontece é que quando você começa a desenhar, você pega uma pessoa de um time. Fala, cara, me explica aqui como funciona o trabalho. E aí ele vai explicar. E aí você faz um desenho. E aí você vai para uma segunda pessoa. Amigo, explica aqui como funciona o trabalho. Ele vai dizer, então, o trabalho funciona assim. Aí você vai para uma terceira pessoa e de repente você tem várias figuras que por mais que funcionem parecido, elas não conversam exatamente uma com a outra. E aí você começa a ver que tem várias perspectivas de como a empresa opera. E você usar um modelo desse, um frame, e ter um desenho muito claro, te ajuda muito a entender como a sua empresa opera e quais são as relações entre esses times. E a partir disso, você consegue desenhar um bom modelo de para onde você está indo. Muitas vezes tem até confusão entre o que é o as-is, né, o meu cenário atual, e o to be. Já teve cenário de desenhar junto com o cliente, como o Renan está falando, e ele fala, eu tenho esse time aqui. Tem mesmo? Vamos colocar as pessoas. Quem são as pessoas que estão nesse time? Às vezes tem uma pessoa, 2. E às vezes essas mesmas 2 pessoas, elas também estão em outro time. Eu falei, opa, acho que alguma coisa aqui não está conversando. Vamos ver de novo aqui se isso é um as-is ou é um to be. Aí tá misturado, tipo, já na cabeça dele, onde ele quer chegar e como ele imagina que a empresa dele está operando, de como ela está operando de fato. Então isso é muito bom e fica aí a dica para você que está ouvindo tentar fazer, você desenhar como a sua empresa opera hoje, porque você vai perceber que tem essas discrepâncias entre as pessoas, de como elas imaginam que está operando e como ela realmente está operando. E a partir disso, você consegue fazer um desenho ou uma hipótese, né? Você consegue ir para um passo diferente, mas de um racional comum. Eu acho que o grande ganho de você usar modelos, Anfix, Team Topologies, alguma estrutura dessa para desenhar o seu design organizacional é você partir do senso comum. Você tirar dessas múltiplas visões e chegar num senso comum de como a sua empresa está ali e a partir disso vocês tomarem decisões conscientes sobre próximos passos.
Tem uma letra miúda aqui, hein, Lucas? Eu não lembro se eu fiz isso com você, mas a gente já conversou sobre isso. Tem um dos clientes que a gente trabalhou, eu não sei mais quem, se foi eu ou se foi o Lucas, a gente desistiu de fazer o ASIS. Porque era tão complexo fazer o ASIS que era melhor não fazer o ASIS, só desenhar onde a gente quer estar. E aí começar a puxar o fio da meada. Porque era tão complexo, cada porta era uma informação nova, que não adiantava mais a gente percorrer para achar qual é o desenho do ASIS. Não importa. Vamos pro to be, assim que a gente quer estar, começa a puxar esse fio da meada aqui e o problema que der a gente vai resolvendo. Esse é uma letra miúda que faz sentido a gente trazer aqui, é um pulinho do gato, né? Mas o grande ponto é, o senso comum e o racional entre as pessoas estava garantido. Então a gente estava comprando os trade-offs partindo de um senso comum. Ah, beleza, entendemos que está complexo. Entendemos que não está funcionando. E é para esse lugar que a gente vai. Vocês entendem o que vai acontecer nesse processo? Entendemos. Beleza, então a gente vai. Então os modelos vão te ajudar nesse sentido, de você usar parte que conecta com a sua realidade para que as pessoas entendam o tamanho do salto que eles estão dando. Porque às vezes, no cenário ideal, se você desenhar só o cenário ideal também, sem tentar fazer o exercício de entender o agora, você pode ir para um mundo muito perfeito. E o passo ser maior do que a sua perna. E quando você dá um passo maior do que a perna, normalmente você cai. Tem uma outra informação interessante aqui. Que a gente falando de modelo organizacional e modelo operacional, quando a gente vai conversar com as pessoas nas entrevistas para entender como é que está acontecendo, elas também confundem uma coisa com a outra. Então, por exemplo, quando a gente fala de insatisfações na estrutura, é comum as pessoas trazerem insatisfações da operação. Exemplo, a Gmood complica meu dia a dia. Isso é um problema na operação, não na estrutura. E traz isso como uma insatisfação para ser resolvida na estrutura. E não tenho papéis e responsabilidades claros. Isso é um problema da operação. E as pessoas, vários clientes já trouxeram como um problema de estrutural, mas é organizacional, é operacional, né, no caso. Então, as pessoas também não têm no dia a dia a clareza dessa diferença. Uma coisa é o que mexe em processo, e o OneFix, por exemplo, trazendo como OneFix, que eu gosto de usar, ele não mexe em processo, então ele não tem a prerrogativa de resolver esse tipo de problema, entendeu? Então é bom ter claro os dois. Meninos, vocês trouxeram bastante coisa sobre estrutura organizacional, estrutura operacional, trouxe bastante sobre o OneFix. Então acho que é legal para quem tá ouvindo, vamos tentar dar um pouquinho mais de conceito no OneFix, né? Que problemas a gente quer resolver com as estruturas que ele sugere, que você não é necessariamente obrigado a usar tudo, mas quais estruturas que ele sugere. Tô entendendo, por exemplo, que eles sugere algumas organizações de time, que nem o Renan falou, né? Que equipes que são organizadas em fluxo de valor. Acho que aqui tô vendo também de facilitação, capacidade, governança, plataforma, experiência, parceria. Você consegue dar uns exemplos, dizer o que quer dizer cada coisa e, por exemplo, tangibilizar num exemplo? Tá, vamos lá. A mais comum, que é o nosso time aqui o nosso time multidisciplinar com foco de entrega de valor, né? Foco de entrega de valor é a Value Stream Crew. Então o ideal é que ela não tenha dependências, ou não tenha muitas dependências, nem muitos handover, o mínimo possível. Entrega valor na ponta pro cliente. Ele tem a segunda, a Facilitation Crew, que é quem suporta fazer com que esses times entreguem o melhor que eles possam. Normalmente a gente coloca os Agile Coaches, Experts, Scrum Masters dentro dessa crew para cuidar do todo. A gente tem a Capability Crew, que é normalmente um time que tem uma habilidade única, específica, que eu não quero que os outros times tenham. Não precisa deles terem. Fica só aqui. Tipo o quê? O que eles fornecem para os outros times? Talvez um conhecimento de um produto específico da Oracle, por exemplo, de um banco de dados que só essa galera precisa ter, não precisa que os outros tenham. Vai gerar muito mais fricção se os outros tiverem, então é melhor ficar concentrado aqui. Um time de dados, um time de segurança, às vezes de algum assunto bem específico mesmo, não necessariamente de tecnologia. Você poderia colocar aqui um time de jurídico, por exemplo, se você precisa de um aspecto legal dentro do seu negócio, mas nem todo mundo precisa dessa característica dentro dos times, você poderia ter um time jurídico aqui com essa característica de capability. Sim. Até agora falamos de 3. Então, Value Stream, Facilitation e Capability. O quarto tipo de crew que o OneFix sugere é o Governance Crew, que ele é um time de governança, média gestão, que vai olhar para toda aquela unidade de negócio e vai definir os objetivos, para onde a gente vai, quais são as motivações das pessoas, garantir que estão todas trabalhando da melhor forma possível. Tá? Eles que vão setar essas coisas. O quinto
time que ele sugere é o time de plataforma Creo, que a ideia dele é oferecer serviços compartilhados para o resto da unidade de negócio. Aqui eu posso ter desde um time de TI, oferecendo serviços compartilhados, gestão de microserviços, etc., como uma plataforma Creo. Ou um outro exemplo que eu já vi também é o RH. O próprio RH é uma plataforma Creo. Ele oferece serviços compartilhados para o resto da organização. Ele é um tipo de plataforma Creo. Se você vir que isso é necessário, classifica ele assim e trabalha ele dentro de plataforma Creo. O Experience Creo é um time que monitora, que observa e trabalha a experiência do cliente dentro da unidade de negócio. Aí vou abrir um parênteses aqui, eu gosto de usar a Experience Creo como um time de suporte N1 e N2. Porque eu acho que a preocupação com a experiência não pode ser de um time só, tem que ser de todo mundo. A Value Stream tem que estar preocupada com a experiência do seu cliente. Então, ela não se preocupar com isso, eu acho leviano. Então, eu prefiro usar a Experience Creo como N1 e N2. E o Partnership Creo, que é a última, são a gestão de terceiros, basicamente. Se eu preciso fazer uma gestão de terceiros, ou time comercial, eles normalmente estão no topo do funil, fazendo com que o resto da unidade de negócio funcione. Essas são as Crews que ele traz para quando você vai usar o OneFix. E aí, lembrando que organizar os times... Primeiro que você não tem que usar tudo isso, né? Não precisa. Segundo que organizar os times dessa forma vem num lugar de tentar ser mais eficaz e mais eficiente e dar uma melhor experiência para o usuário, certo? E que não necessariamente organizar os times desse jeito precisa necessariamente mexer na hierarquia, para quem eu respondo, certo? Perfeito, eu não precisei mexer em hierarquia em momento nenhum aqui. O que a gente fez foi muito... O que a gente costuma fazer quando a gente usa esse modelo é ressignificar o porquê que aquele time existe. Por que esse time existe? Quando você deixa claro o nome... Até porque o OneFix não traz maneiras de construir Value Stream. Né? A gente já aprendeu algumas maneiras no dia a dia. Os 5 passos que eu falei lá no início, de entender funcionalidade, etc., é uma forma. Uma outra forma é você pode usar o Fit for Purpose, por exemplo, entender qual é o propósito do cliente ao utilizar cada parte do seu produto ou o seu produto, e você traz isso como objetivo da Value Stream, mas o OneFix não traz formas de criar a Value Stream. Pelo menos eu não sei. Se alguém souber, me mande, por favor. Manda pra nós. Isso me ajudaria. Eu tô trazendo os nossos jeitos de fazer isso. Boa. Eu acho que tem um ponto legal aqui, talvez até porque o Renan gosta tanto do OneFix, porque é um modelo desenhado pelo Jürgen Appel, que é o mesmo do Management 3.0, né, da gestão 3.0, e ele já coletou, encapsulou aqui um monte de boas práticas. Então, quando a gente fala de Team Topology, já está aqui. Ele tem várias abordagens aqui que ele já tem, como ele usa aspectos de LES, tem ele combinado com aspectos de Safe. Então, ele é um modelo. Ele diz que não é um modelo, né? Ele tem várias coisas lá que ele fala que ele não é. Mas ele já tem englobado uma série de boas práticas de vários outros métodos. Então, você vê que tem uma praticidade ali de você usar, porque ele abstrai muito dessas outras ferramentas e desses outros modelos. Então, você vai usar ele ali como um conjunto de boas práticas. Eu costumo dizer isso, né? Para mim, parece mais um conjunto de boas práticas para você utilizar no seu dia a dia. Legal. E, Luquita, voltando, então, resgatando lá no começo, que você trouxe outras abordagens, seja pra gente fazer design organizacional, ou pra gente melhorar a interação entre os times, não é? Você falou do Broader Product Definition, também falou da maneira como a gente faz governança. Não sei se você pode contextualizar pro pessoal o que é, né? O Broader Product Definition, e depois trazer um pouco dessa experiência que você tem com a parte de governança, né? Como que eu posso organizar os times e governar essas interações de uma maneira diferente, sem necessariamente mexer, talvez, no design organizacional. Vamos lá. O Broader Product Definition é um conceito que vem do LES. E aí ele vem com essa questão de você dar uma definição mais ampla de produto, né? Então ele está falando sobre, por exemplo, você tem uma casa. Uma casa, ela está contida dentro de quê? Ela está dentro de um bairro. Um bairro está contido dentro de uma cidade, que está contido dentro de um estado. Então, se você for explorando um pouquinho mais o conceito, então a ideia dele é de você ir ampliando um pouquinho mais o seu conceito da definição de qual é o seu produto. Para quê? Para que você consiga tanto conectar com outras áreas que fazem parte da construção daquele produto mais amplo, quanto você entender se tem mais algum cliente sendo impactado pelo aquele produto na característica mais ampla dele, né? Então é importante você ter essa visão. Dentro dessa visão de design organizacional, tem algumas camadas desse trabalho. Uma delas é o modelo organizacional, que a gente pode usar tudo isso para fazer.
tanto os unfix, team topologies, conceitos de LES e tudo mais que a gente queira desenhar. Isso vai dar pra gente um olhar de como a nossa empresa está organizada. Então, estou tentando mostrar ali como ela está organizada e quais são as relações entre as pessoas. Mas é importante frisar que não é só sobre isso. Então, a gente também tem que discutir sobre artefatos de gestão e resultados. E aí, nessa camada de discussão de artefatos de gestão e resultados, aqui eu estou falando sobre como é que está organizado o meu portfólio. E aí tem vários outros episódios aqui do podcast que falam sobre isso, né? De portfólio. Tem o episódio do Castelo de Mentiras, que é ótimo, que também vai tocar nesse assunto de portfólio. Então é importante você conectar. Beleza, eu entendi como eu estou organizado, mas como é que o trabalho flui? E a minha visão de portfólio aqui? E a minha visão de resultado? Resultado é governado como? Eu tenho metas, eu uso OKRs, eu uso um modelo de founding. Como é que está distribuída aqui a minha visão de resultados? Então tem várias outras abordagens e outras camadas que você precisa conectar aqui. E aí você parte para a visão mais operacional. E aí operacional, beleza, eu já entendi como eu estou organizado, entendi meus artefatos de gestão e resultados aqui, beleza, a gente está usando uma abordagem de OKR, por exemplo, já sei qual é o meu portfólio, em que nível de granularidade ele está, mas como é que eu opero isso? Aí eu começo a entrar em acordos de trabalho. Quais são meus acordos de trabalho? Como é que o trabalho passa de um lugar para o outro? Aí eu vou montar um time que cuida de tudo isso, ele vai para uma área. Quais são as rotas que esse trabalho flui, né? Qual é a cadência que eu tenho? Eu tenho uma governança? De quanto em quanto tempo eu faço, pegando o OKR como exemplo que eu citei aqui? Qual é a cadência de check-ins de OKR que eu uso? Então isso é você definir cerimônias e cadências para operar o seu modelo que você acabou de desenhar. E os papéis e responsabilidades, como o Renan bem falou, que as pessoas confundem, acham que está na organização, mas tem a ver com operar. Quais são os papéis e responsabilidades que eu preciso para operar nesse modelo e nesse cenário que eu estou desenhando agora? Se eu estou usando OKR, eu tenho um champion, eu tenho os líderes, eles conseguem discutir sobre esse tema. Se eu estou usando Scrum, eu tenho lá, claro, quem é o PO, quem é que vai resolver isso aqui, quem é o Scrum Master dos times. Se eu estiver usando uma abordagem mais Kanban, quem é o SDR desse fluxo, quem é que vai cuidar disso aqui? Então você começa a entender quais são os papéis e responsabilidades a partir da abordagem e do modelo que você está desenhando. E por fim, mas não menos importante, você precisa cuidar das pessoas que estão ali. Então você precisa garantir que as pessoas elas estão capacitadas para operar nesse modelo. O conhecimento ele está disseminado para as pessoas. Elas têm a formação adequada para operar aqui. A sua liderança, normalmente a gente esquece da liderança. E você capacitou seus líderes para operarem nesse modelo. Eles sabem como gerir o trabalho e como dar autonomia aos trabalhadores nesse modelo que você está desenhando. Então, a partir dessa discussão do design organizacional, você acaba abrindo um monte de caixinhas e um monte de assunto que você precisa cuidar da sua empresa. Então, cuidado para você não achar que é simplesmente ir ali, desenhou uns times bonitinhos e deixa eles funcionando, que vai dar tudo certo. Então, tem várias camadas que precisam ser observadas dentro de um trabalho amplo de design organizacional. Só atenção, não confundir SDR com SDM. SDR é Sales Development Representative, é de comercial, né? É outra coisa. SDM, que é o Service Delivery Manager do Kanban. Não confundir os dois. É, exatamente. Obrigado, Renan. Nada. Por isso que eu gosto de trabalhar contigo. Tamo junto, cara. Muito bom, gostei dessa fala, você trouxe, Lucas, porque às vezes também a gente é chamado para já fazer reorg, redesign organizacional, e aí tem todo um trabalho, né, de entender que problema a gente quer resolver, como que a gente trabalha hoje, quais são os objetivos, como a gente opera, para ver se realmente faz sentido ou não. E às vezes não faz sentido. Não é normalmente por ali que a gente começa, mas sim muito mais dos desafios que a empresa está encontrando, quais são os objetivos e resultados que ela quer alcançar, e dali tentar se organizar de uma maneira diferente sem necessariamente mexer no design, certo? Exatamente. Então você entra por uma característica de mexer nos times e você acaba tocando em vários aspectos. E normalmente você costuma questionar a estratégia. Estratégia é um ponto que vem para a discussão sempre. Mexeu no design organizacional, a primeira pergunta é por quê? Aí se o Duba tivesse a dizer, bate aqui, é exatamente isso. Por quê? Pra quê? Por que eu vou mexer nos times? Por que a gente quer desenhar? Onde é que a gente quer chegar com esse desenho que a gente está fazendo aqui? Por que é importante você estar atento aos porquês? Porque quando você está mexendo no desenho e você simplesmente mexe no desenho por mexer, pode ser que ele não gere o resultado esperado. É importante que você entenda por que você está fazendo, qual a estratégia
da sua organização ao fazer esse desenho. Por quê? Segundo o modelo de Tunkman, você passa pelo Norm, Storm, Perform, você vai tirar essas pessoas da zona de conforto. Então você vai mexer nas pessoas. Então vai ter aquela curva J de as pessoas vão precisar entender o novo formato de trabalho. Você vai mexer na forma que elas trabalham. Então não é simplesmente conectar pontos ali e fazer um desenho que já vai te dar um ganho absurdo. É importante que você esteja consciente também desses trade-offs. Que ao gerar, né, ao fazer uma movimentação dentro da organização, você vai perder um pouco de performance ali para que as pessoas entendam e aí se conectem nesse novo formato e passem a trabalhar de um jeito novo. Não é tão simples quanto... Não é mágica, né? Então a gente tem que estar consciente disso. Então a pergunta do porquê é bem importante. Vai mexer? Vou mexer. Tá consciente que dói um pouco? Tô consciente que dói um pouco. Mas é o que a gente precisa para atingir o resultado que a gente espera. Então vamos nessa. Então estejam conscientes das mexidas que vocês estão fazendo, porque no final elas vão impactar nas pessoas. E as pessoas podem sofrer no meio desse processo, porque pode ser desconfortável a depender do tamanho da mexida que você faz. Gostei, gente. Lembra uma frase? Eu não sei de quem é essa frase, gente. Eu sou ótima de referência, só que não. Fala que a cultura segue muito a estrutura. E aí, quando eu falo de estrutura, não tô falando só de estrutura organizacional, estrutura hierárquica, mas nossa estrutura operacional, como eu opero, como eu me organizo, né? Então, não necessariamente eu preciso sair fazendo reorg e mexendo em como as pessoas, para quem elas estão respondendo, mas talvez mudar a maneira como elas estão interagindo, né? Criar outras maneiras delas interagirem, mas sempre buscando o resultado, sempre tentando o porquê, né? Buscando um porquê. Ah, meninos, tô feliz que vocês vieram, tô feliz por esse episódio e finalmente consegui trazer vocês, meu Deus do céu. E pra gente encerrando aqui, eu vou pedir pra que vocês deem o recadinho do coração pra quem tá ouvindo. Pode ser mandar um beijo, pode ser só dar suas palavras finais, falar suas redes sociais, fiquem à vontade aí pro recadinho do coração. O recadinho do coração é, sai da prancheta, não fique na paralisia pela análise, ficar só analisando. Vamos testar, bota pra ver, aprende, próximo, vambora. Não tenha medo de errar. Muito bem, não tenha medo de errar. Mas, e aí eu vou complementar o coração desse rapaz, mas comece pequeno, né? Tipo, fail fast, learn fast. Então, comece pequeno, erre pequeno, cuidado pra não querer mexer na empresa inteira. Isso pode ser um movimento muito grande. Então, pense no movimento que você está fazendo, experimente e aprenda. É o modelo científico aplicado na prática, né? Acho que o episódio passado falava de não usar frames, inclusive dessa questão dos frames, de não se apegar aos frames, falava muito isso, né, do método científico. Então, lembre do método científico na prática, cuidado para não querer mudar a sua empresa tudo de uma vez, a menos que seja o cenário crítico necessário para o momento, esteja consciente. Eu acho que a minha dica aqui é sobre consciência. Você está consciente do movimento que você está fazendo? Quais são os impactos que eles podem gerar na sua empresa, para o seu negócio e nas pessoas que ali estão? Estou. Então, beleza, cara. Vai nessa, confia, aprende e seja feliz. Muito bom. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Obrigada pra quem ficou. Eu vou colocar na descrição do episódio o LinkedIn dos meninos, caso vocês queiram entrar em contato, conversar com eles. Vou colocar também o link pra nossa comunidade no Telegram. Entra lá, dá seus feedbacks, tira dúvida com a gente, tá bem? E aí, acho que é isso. Muito obrigada, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.